Muito bem, meus caros, essa é a primeira das nossas videoaulas dedicadas aos ritos especiais de jurisdição contenciosa, parte da unidade 3 da disciplina de Processo Civil 2, aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Nós vamos, a partir de agora, portanto, em cada uma das videoaulas, tratar de um rito especial diferente, começando, nesse primeiro momento, pelo rito da ação de consignação em pagamento. Vamos dar uma olhadinha o que nos mostra o Código de Processo Civil a respeito desse rito especial. Deixe-me compartilhar aqui com vocês e localizar rapidamente aonde está esse primeiro rito. Vocês podem ver ali que ele se inicia a partir do artigo 539 do Código de Processo Civil, tratando inicialmente das hipóteses de cabimento, depois falando algumas regrinhas sobre o procedimento, inclusive requisitos da petição inicial e da contestação, e finalizando com uma remissão a uma outra possibilidade, que seria a do resgate de aforamento, que no final a gente comenta um pouquinho do que se trata. Então, do artigo 539 ao artigo 549 está o nosso rito especial deste primeiro vídeo. Vamos agora compartilhar com vocês aquele material de apoio que aparece ali no Moodle para acompanhamento, onde está resumido aquilo que a doutrina diz a respeito desse rito especial. É em cima desse material que a gente vai trabalhar com a ação de consignação em pagamento. Muito bem. A ação de consignação em pagamento, pessoal, não teve substantivas alterações em relação àquela disciplina que já existia no Código de Processo Civil de 1973, que vigorou até o ano de 2016, quando então entrou em ação o nosso novo código, o código que estamos estudando. Tá? A única previsão assinalada pelo Fred Didier, que foi um dos participantes da comissão do anteprojeto, que elaborou a parte final desse código, foi uma previsão a respeito da extinção sem resolução de mérito desse feito, caso não haja ocorrência do depósito judicial, e isso a gente vai explicar ao longo da nossa fala. Tá? Muito bem. Para entender para que serve uma ação de consignação em pagamento, a gente precisa relembrar algumas coisinhas lá do direito material, do direito civil, a respeito de consignação em pagamento. No direito das obrigações, vocês aprendem que a principal forma de extinção de uma obrigação vem a ser o pagamento. Entretanto, o pagamento não é a única maneira pela qual se extingue uma obrigação. Existem outros institutos, tá? Inclusive alguns deles que não implicam em nada semelhante ao pagamento, mas em substitutivos a esse pagamento. Os doutrinadores nos mostram que, historicamente, conhecia-se pelo menos 3 modalidades de liberação, 3 modalidades de extinção de obrigações que não dependiam do pagamento. Uma delas seria a consignação, que a gente estuda hoje. Outra seria a venda de mão própria, ou seja, o sujeito que precisa se liberar desse pagamento acaba ele próprio vendendo o bem que ele tem que devolver, ou até mesmo o abandono da coisa devida. Tá? Entretanto, essas duas últimas possibilidades, a venda de mão própria e o abandono da coisa devida, acabaram sendo tornadas ilegais, acabaram sendo deixadas de lado por serem muito gravosas, certo? E a consignação acabou restando entre nós como a única modalidade possível pela qual uma pessoa consegue se liberar de uma obrigação sem fazer o pagamento. Entretanto, a consignação em pagamento acabou se judicializando, ou seja, passou-se a exigir um procedimento judicial para operacionalizar esse meio de extinção de obrigação, que consiste na consignação, ou também conhecido como o depósito. Bem, para relembrar um pouquinho das aulas de direito das obrigações, o que é o depósito, o que é a consignação como forma de extinção da obrigação? Pessoal, não há tecnicamente um pagamento aqui nesse caso. O que existe na consignação, na verdade, é uma entrega, é um depósito, é uma liberação da obrigação
por meio da devolução daquele valor, da entrega daquele valor a alguém que por algum motivo está apresentando dificuldades em receber. Tá? A consignação, como diz ali o Marinoni, a rigor não deve ser confundida com o pagamento, ainda que o texto legal indicado permita essa compreensão. O pagamento traduz essencialmente uma transferência de propriedade da coisa. Esse efeito, porém, não existe na consignação. Aqui tem-se apenas o efeito liberatório, idêntico ao pagamento, sem, porém, que se veja a transferência ao credor, pelo menos da forma necessária do bem depositado. O que acontece numa consignação, pessoal? Geralmente, o devedor precisa cancelar a obrigação, precisa extinguir a obrigação, mas o credor não vem receber. Não vem na hora combinada, não vem no local combinado, ou existe uma dúvida em relação a quem é esse credor, e o devedor, entretanto, tem o direito legítimo de se ver livre dessa obrigação o quanto antes possível, até mesmo para que ele não responda pela mora decorrente do atraso na extinção dessa obrigação. Vocês sabem também, pelo direito das obrigações, que aquele que está em mora responde pelos riscos da coisa. E esse é o efeito, então, indesejado que se busca evitar por meio da liberação, por meio da entrega desse bem ao credor. Bom, em se tratando, portanto, de um tema intrinsecamente ligado ao direito material, ao direito civil, é lá na legislação material que nós vamos buscar quais são as hipóteses de cabimento, ou seja, em que casos nós utilizaremos a ação de consignação em pagamento. O primeiro artigo que vai nos auxiliar nessa tarefa para entender quando é que eu posso utilizar uma ação de consignação em pagamento é o artigo 335 do Código Civil. O artigo 335 do Código Civil nos ensina que a consignação tem lugar, ou seja, a consignação cabe, primeiro, quando o credor não puder, com ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Segunda situação, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Terceira, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Quarta, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Quinta, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. O Código Civil, portanto, nos traz 5 hipóteses em que o devedor tem o direito de promover o depósito, de promover a consignação para se liberar dessa sua obrigação. As 3 primeiras hipóteses são aquilo que a doutrina chama de mora accipiendi, ou seja, existe uma ilicitude no recebimento, porque o credor não vem receber, não aparece para receber, não se sabe aonde que ele está para receber o pagamento. Isso cria uma situação, então, de expectativa, né, de eventual frustração para o devedor que precisa se liberar e não consegue localizar, não consegue encontrar, não consegue se liberar da obrigação porque não se cumpre com o combinado de vir receber esse pagamento de alguma forma válida. Já as 2 outras hipóteses, a hipótese 4 e a hipótese 5, são relacionadas à dúvida em relação à pessoa do credor. Tá? A pessoa do credor não é certa. Por exemplo, um casal que se separou, tu não sabe se a tua dívida tem que ser paga para o marido ou para a mulher. Uma empresa que se rompeu, tu não sabe se tu paga para o sócio A ou para o sócio B. Tá? Ou até mesmo uma situação em que o bem está em litígio. Tu sabe que entrou uma ação em que há uma reivindicação a respeito daquele veículo que tu tem que devolver, daquele cavalo que tu tem que entregar, daquela safra que tu tem que depositar para alguém, mas existe uma ação discutindo a titularidade daquilo ali na justiça, tu não sabe com quem que tu tem que deixar. Então, tanto na hipótese 4 como na hipótese 5, existe uma dificuldade de liberação da obrigação, porque não se tem certeza em relação a quem pode receber. Em todas essas situações de dúvida do credor, sempre a gente tem que lembrar daquele princípio do direito civil de que quem paga mal paga 2 vezes. Portanto, o devedor fica inseguro. Se ele pagar para a pessoa errada, ele pode vir a ter que pagar novamente por uma decisão judicial. Então, ele quer ter certeza a respeito de quem que ele pode pagar para efetivamente extinguir a sua obrigação. Interessante anotar também que a consignação em pagamento não existe apenas no âmbito do direito civil.
também no direito tributário ela é relevante. Vocês, no quinto semestre, possivelmente ainda não tiveram contato com o Código Tributário Nacional. Essa sigla CTN se refere a esse código que é estudado no direito tributário, que traz, então, como que se estabelece a relação obrigacional decorrente de tributos, ou seja, impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios e outras espécies tributárias. Existe um credor, que é o poder público, federal, estadual, municipal, né? E existe o devedor, que é o contribuinte desse tributo, e, às vezes, nesta obrigação tributária, também surgem problemas no recebimento do valor e, portanto, podem existir hipóteses de consignação. E elas estão previstas no artigo 164 deste Código Tributário Nacional, que nós vamos, então, agora brevemente analisar. O artigo 164 do CTN nos diz, então, que a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, ou seja, pelo devedor, pelo contribuinte. Em que casos? São 3. Primeiro, se houver recusa de recebimento ou subordinação desse recebimento ao pagamento de outro tributo ou penalidade, ou ainda ao cumprimento de uma obrigação necessária. Quando o município, quando o Estado, quando a União se recusa a receber o valor de um tributo ou exige que o contribuinte faça uma outra providência, né? Ou seja, para receber ele também quer que tu pague outro acessório, para receber ele também quer que tu pague outro tributo, ou seja, ele cria embaraço, ele cria dificuldade para receber o valor, é hipótese de procurar o judiciário para depositar judicialmente o valor desse tributo. O segundo caso ainda é a subordinação do recebimento desse valor ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Assim como acontece no primeiro caso, o Estado, o município, a União aqui impõe um óbice, cria uma dificuldade para receber o tributo por conta de uma exigência administrativa que não tem fundamento. Ele está exigindo, por exemplo, que a pessoa instale um software que não tem previsão legal. Ele está exigindo que a pessoa faça um tipo de declaração que não é previsto em lei. Ele está exigindo que a pessoa, né, adote qualquer providência que não encontra amparo na legislação tributária. A pessoa quer pagar, mas não quer fazer essa obrigação ilegal. Então, ela vai lá e deposita, ela vai lá e consigna o valor do tributo para se ver livre dessa obrigação. Tá? E existe também a situação possível, porém mais rara, de que duas diferentes pessoas jurídicas de direito público estejam cobrando o mesmo tributo. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que tem uma terra, uma área de divisa de 2 municípios. Tá? E aí o município A diz que o tributo tem que ser pago para ele. E o município B também diz que o tributo tem que ser pago para ele. Tá? O dono desse imóvel rural fica na dúvida. Tá, mas eu pago para o A ou pago para o B? O fato gerador é um só, é o mesmo. Né? Apenas um desses municípios tem direito, mas eu não sei para quem pagar, se para o A ou para o B. Como aquele que paga mal tem que pagar 2 vezes, o devedor, o contribuinte, tem que se certificar de que ele está pagando para o município correto. E se essa dúvida for pertinente, então ele pode procurar o judiciário para solucioná-la. Ele deposita e o judiciário vai dizer se o tributo pertence ao município A ou ao município B. Tá? Como eu disse, é uma hipótese um pouco mais rara, mas ela existe. Aqui mesmo, perto de Santa Maria, a gente já enfrentou algumas situações litigiosas dessa natureza, ali naquele local conhecido como Recanto Maestro, que fica na tríplice fronteira entre o município de São João do Polesne, Restinga Seca e Silveira Martins. Cada município dizia que era dono de um pedacinho de chão ali além daquele que seria devido. Então, em alguns anos iniciais do Recanto Maestro, houve uma dificuldade de identificar quem devia pagar o que para quem naquela localidade. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a Faculdade Antônio Meneghetti fica no município de Restinga. As termas romanas que estão inaugurando agora ficam no município de Restinga Seca. Mas o Hotel Capos Orial, a Posada do Recanto, já fica no município de São João do Polesne. Algumas casas mais lá para cima já ficam no município de Silveira. Então, cada um paga para o seu município de acordo com a delimitação territorial que é feita ali naquela localidade. Então, meus caros, como eu disse, a questão do cabimento da ação de consignação é matéria de direito material. É algo que se procura na legislação própria, ou seja, fora do CPC, no Código Civil ou no CTN. Sabendo, então, quais são as situações que uma pessoa pode utilizar a ação de consignação e pagamento, a gente agora começa, sim, a entrar em aspectos processuais desse rito especial de jurisdição contenciosa.
E o primeiro aspecto processual que temos que levar em conta é a questão da legitimidade, ou seja, quem é que pode figurar como autor numa ação de consignação e quem é que pode figurar como réu numa ação de consignação. A legitimidade ativa e passiva, no caso da ação de consignação, é diferente, é invertida em relação àquilo que normalmente se vê no processo civil. Geralmente, quando a gente pensa numa ação civil, a gente tem no polo ativo, ou seja, como autor, um credor, alguém que está exigindo uma obrigação. E no polo passivo, pelo contrário, o devedor, aquele que é obrigado a arcar com essa obrigação. Pois, bem, na consignação em pagamento, isso é ao contrário. Tá? O autor da ação de consignação é o devedor. O devedor é que procura o Poder Judiciário, faz uma petição inicial e dá início a esse procedimento, buscando a liberação da obrigação contra um credor, que vai ser, portanto, o réu. O réu, portanto, sempre será o credor na ação de consignação e pagamento. Aquele que está criando embaraços para receber, aquele que atrasou-se para vir buscar, aquele que não foi até o local buscar o direito de obrigação, ou os possíveis credores, um dos possíveis credores, né, se houver dúvida em relação a quem deva receber. É assim que se constitui a legitimidade ativa e passiva de uma ação de consignação e pagamento. O autor, repito, sempre será o devedor, ou né, o consignante, como a gente chama. O réu será o consignatário, aquele que receberá a consignação, aquele que tem direito a receber alguma obrigação, mas que não foi até o local, não foi até o dia ou né, apresentou dificuldades para dar quitação a esse devedor. Um outro aspecto relevante no estudo da ação de consignação e pagamento é entender que tipo de prestação pode ser consignada. Tá? A gente sabe que no direito das obrigações existem vários tipos de obrigações. Existem obrigações de pagar, existem obrigações de entregar coisa certa, de entregar coisa incerta, de fazer, de não fazer e, portanto, é importante que se entenda o que dentre essas obrigações pode ser consignado, o que dessas obrigações pode ser depositado por meio desse rito especial que estamos agora aqui estudando. A consignação tem o poder de liberar o devedor nos casos de depósito de coisa devida, tá? Ou de quantia devida. Então, de antemão, a gente já consegue perceber que não é possível, não é juridicamente viável, nem faticamente viável, se consignar uma obrigação negativa, uma obrigação de não fazer. Obrigações de não fazer não podem ser consignadas. Eu não tenho como procurar o judiciário para dizer que um credor não veio buscar uma obrigação minha de não fazer. Isso é impossível, não é lógico. Portanto, já é totalmente afastado desse rito. Outra situação seriam obrigações de fazer, de puro fazer. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, simplesmente fazer alguma coisa e não entregar um produto, porque entregar um produto equivale à obrigação de entregar uma coisa certa. Quando eu simplesmente tenho uma obrigação de fazer alguma coisa, também não é possível consignar. Portanto, não é possível uma pessoa procurar o Poder Judiciário com uma ação de consignação e pagamento para dizer assim, eu estou obrigado a não erguer um muro muito alto para o meu vizinho. Só que ele não está me vendo não erguer esse muro, eu quero que fique registrado que eu não ergui um muro alto. Isso não existe, não há interesse processual porque não há lógica nesse pedido. Tá? Ou quando a pessoa tem a obrigação de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, ela tem que sair do imóvel até o dia tal. Ok, sai do imóvel. Não tem como procurar o Poder Judiciário para esse simples fazer, esse puro fazer. As obrigações que são consignáveis, as obrigações que são depositáveis, são aquelas obrigações que têm alguma expressão material, ou seja, que envolvem o pagamento de uma quantia ou a entrega de uma coisa, certa ou incerta. Dentre essas três possibilidades, entretanto, tudo é possível. É possível, portanto, consignar dívidas em dinheiro, que são os casos mais comuns, e também a entrega de coisas certas ou incertas, móveis ou imóveis, fungíveis ou infungíveis.
qualquer tipo de coisa que possa ser entregue ou qualquer tipo de valor que possa ser pago é consignável, é depositável. Todas essas obrigações são, portanto, hábeis de serem satisfeitas, de serem extintas por meio da consignação em pagamento. Tá? A dificuldade maior pode existir em relação a bens, né, como coisas móveis, coisas imóveis, porque aí, nesse caso, vai precisar de um depositário contratado ou vinculado ao Poder Judiciário para ficar com esse bem até o credor levá-lo. Já as dívidas em dinheiro são muito mais tranquilas de se pagar, porque qualquer banco é apto a receber esses valores e o depósito judicial vai ficar vinculado ao processo até que o credor o levante por meio de um alvará. Então, fica aqui registrado que qualquer obrigação que tenha uma expressão material, que tenha um bem da vida em jogo, efetivamente, é passível de consignação. Do ponto de vista processual, e de acordo com aquilo que a gente viu na aula passada, sobre os elementos que formam os procedimentos processuais, é importante destacar que tipo de cognição judicial existe no rito especial da consignação em pagamento. Tá? Na consignação em pagamento, dentro do CPC, a gente pode perceber que existe uma limitação horizontal da cognição do juiz. O que eu quero dizer com isso? Numa ação de consignação em pagamento, o juiz apenas pode conhecer de questões relacionadas à extinção da obrigação por meio do depósito. O juiz não está autorizado, por exemplo, numa ação de consignação em pagamento, a analisar uma revisional do contrato. Tá? O devedor diz, o contrato é abusivo, eu deveria estar pagando muito menos. Então, eu quero que o juiz declare a abusividade daquele juro, daquela correção monetária, daquela multa que está sendo cobrada e receba o meu valor. Não, não é esse o objeto da ação de consignação em pagamento. Na consignação em pagamento, a gente só está analisando se houve mora do credor em querer receber, se há uma dúvida em relação à pessoa do credor que tem que receber, se o credor não veio na forma devida buscar a satisfação dessa obrigação. Há uma limitação. As outras questões devem ser ajuizadas numa ação própria, devem ser decididas numa ação própria. Então, quando uma pessoa tem a pretensão de consignar um valor e também discutir uma ação, ela precisa de um rito comum, uma ação pelo rito comum ou pelo juizado especial, dependendo do valor, para abordar esse outro ponto. Tá? A gente pode fazer isto cumulando duas ações numa só, como depois eu vou explicar, ou como antigamente se fazia, tratando das duas questões em dois processos separados, fazendo o apensamento de uma e de outra. Do ponto de vista vertical, no que tange a profundidade que o juiz desce na análise da questão para tomar uma decisão, cabe ressaltar que o procedimento especial da consignação e pagamento é de cognição exauriente, ou seja, o juiz vai até o fundo, ele tem que ter certeza para julgar uma ação como essa. Tá? Ele vai tomar uma decisão no sentido de se há ou não há extinção da obrigação, se ele libera ou não libera o devedor dessa obrigação, depois de ter certeza. Então, provas podem ser necessárias para averiguar se houve ou não houve efetivamente uma mora do credor, quem é o credor, se há dúvida em relação à sua pessoa e assim por diante, certo? Não há, de outra ponta, né, necessidade de uma liquidez e de uma certeza para o processamento e deferimento. Ou seja, a dívida não precisa estar exatamente ali nos valores certinha para se dizer que houve uma liberação. Eventualmente, pode haver uma liberação parcial do devedor em relação ao montante que ele depositou e, portanto, a extinção da obrigação pode ser feita parcialmente. O principal está pago, mas os juros e a correção não. Então, o juiz pode acabar dando uma decisão nesse sentido. Isso também é possível. Não é 8 ou 80, ou está tudo certo ou está tudo errado. Pode haver uma parcial procedência nesse rito. Do ponto de vista processual, também cabe nos destacar como que ocorre a eficácia da sentença da ação de consignação e pagamento. Tá? A gente lembra das eficácias daquele estudo lá da sentença como sendo em número de 5, segundo os autores aqui do Rio Grande do Sul,
e lá do Nordeste, que entendem que existe eficácia declaratória, constitutiva, condenatória, executiva e mandamental, ou, né, como no centro do país, é o caso do Humberto Teodoro, apenas 3 eficácias: declaratória, constitutiva e condenatória. Qual seria dessas eficácias a preponderante numa ação de procedência da consignação em pagamento? Tá? Pessoal, aqui existe uma eficácia preponderantemente declaratória, seja na procedência ou seja na improcedência, porque o juiz, quando julga uma ação de consignação procedente, não extingue a obrigação. Não é ele que está extinguindo a obrigação. Ele está simplesmente declarando que o devedor extinguiu a obrigação por meio de uma consignação. O ato material do depósito é que põe fim à obrigação do devedor. O juiz só declara isso por meio de sentença. Há, portanto, um controle jurisdicional deste ato material de pagamento pela via da consignação. Não há, como alguns poderiam pensar, uma eficácia constitutiva negativa, que o juiz extinguiu a obrigação do devedor. Não. O juiz declarou que o devedor extinguiu a sua obrigação por meio da consignação. Essa é que é a verdadeira eficácia, segundo o autor Fabrício, o Adroaldo Furtado Fabrício, que é um dos comentaristas do Código de Processo Civil de 73, que escreveu uma obra especificamente sobre essa parte dos ritos especiais e que é citado aqui numa obra ainda anterior ao Código atual, mas que segue vigente na sua lógica, certo? Então, existe uma eficácia declaratória na ação de procedência e na improcedência também, porque quando o juiz julga que não há liberação, né, que não houve o direito buscado, também existe uma declaração, só que aí, nesse caso, uma declaratória negativa. Okay? Então, a eficácia preponderante na ação de consignação e pagamento, repito, é a declaratória. Pode existir outras, claro, como a condenatória em honorários, mas o dispositivo, na sua parte principal, vai implicar numa eficácia de declaração para aquele que promoveu essa ação. Do ponto de vista procedimental, a ação de consignação apresenta alguns aspectos bem interessantes e diferentes daquilo que vocês estão acostumados a estudar dentro do processo civil, porque até então vinham trabalhando apenas com o rito comum. Tá? A primeira informação que talvez assuste um pouco você, surpreenda, seja a de que a consignação em pagamento pode ser feita por uma via extrajudicial, ou seja, fora do Poder Judiciário. E mesmo assim, mesmo sendo fora do Poder Judiciário, sem processo, é o Código de Processo Civil que dá as regrinhas para a sua procedimentalização. Tá? Então, o que vai acontecer nessa via extrajudicial? Primeiro, quando que ela pode ser utilizada? A via extrajudicial, ou seja, a consignação em pagamento sem utilizar um processo, sem precisar de advogado, sem ir até a justiça, é possível desde 1994, por conta de uma alteração que foi inserida no antigo Código de Processo Civil. Tá? Ela vai ocorrer se a dívida é de dinheiro, de pagar a quantia certa. Quando uma pessoa tem uma dívida em valores pecuniários para satisfazer e o devedor não vem buscar, atrasa-se para vir buscar, tá? Ou por algum motivo acaba criando um embaraço para o recebimento desse valor, o sujeito que deve pode simplesmente ir até um banco, depositar esse valor à conta do credor. Os bancos oferecem esse tipo de serviço. Claro que não é uma coisa que se faça todo dia, às vezes o sujeito ali do caixa não vai saber, mas o gerente lá do atendimento, o gerente de conta, ele vai saber como proceder isso. É possível, portanto, simplesmente ir direto a um banco para fazer um depósito a favor do credor. Isso é o que a gente chama de via extrajudicial. Eu tenho uma dívida em dinheiro, o credor não veio receber, o credor está criando embaraço para receber, eu vou até um banco e deposito no banco. E aí eu dou ciência desse depósito para o credor. Esse fluxograma aqui da esquerda que vocês estão vendo, que diz via extrajudicial, explica como que isso vai acontecer. Então, eu vou até o banco, deposito, de acordo com o artigo 539, parágrafo 1º do CPC, e, em seguida, eu notifico o credor por meio de uma carta com aviso de recebimento. Carta com AR,
aparece ali, carta com aviso de recebimento. Ou seja, eu posto uma notificação extrajudicial no correio e pago aqueles 5 pila ali que o correio cobra, o carteiro colher a assinatura de quem recebeu esse documento lá na sua residência, lá no seu endereço profissional. Aí, pessoal, existe a possibilidade de o credor não se manifestar, ficar inerte, e neste caso eu já estou livre, eu já fiz a minha parte, eu já estou liberado da minha obrigação, é o que diz o CPC, ou existe a possibilidade do credor se insurgir, dizer que não está certo o depósito, está errado esse depósito, não é isso que tu tinha que pagar. Caso o credor notifique o devedor de que ele não aceitou o depósito, que aquilo ali não está certo, que essa consignação não será aceita por ele, a bola volta para o devedor. E agora não tem choro, não tem alternativa. Ele, devedor, deverá então procurar o Poder Judiciário com uma ação de consignação e pagamento. Porque se não houver acolhimento do depósito, não houver anuência tácita com esse depósito por meio da falta de manifestação do credor, só o Poder Judiciário é que vai poder liberar esse devedor por meio de uma ação. E aí, o devedor vai ter 1 mês, segundo o CPC, para procurar o Poder Judiciário e entrar com uma ação de consignação e pagamento, provando que tentou depositar o valor pela via bancária, mas o credor se recusou a recebê-lo. E aí, nesse caso, a gente vai usar um procedimento comum, um procedimento especial da jurisdição voluntária da consignação e pagamento, que é o foco do nosso estudo aqui, e que, então, está previsto no fluxograma da direita, como sendo a via judicial. Tá? Então, repito, é possível, nas dívidas em dinheiro, se tentar resolver o problema diretamente pelo banco, procurando o Poder Judiciário, apenas se houver recusa no recebimento desse valor. Tá? Bom, havendo recusa ou não sendo obrigação pecuniária, sendo obrigação de entregar coisa, tá? A via judicial é a única possível. O que vai ser exigido nesse caso? O devedor vai procurar fazer uma petição inicial que atenda a todos os requisitos do CPC, que são aqueles requisitos que exigem a qualificação das partes, a causa de pedido, os pedidos, o valor da causa, a informação sobre as provas que pretende produzir, mais os requisitos previstos no artigo 542 desse mesmo código. Tá? O que são esses requisitos do 542? Vamos compartilhar aqui o dispositivo a que eu estou me referindo. O 542 diz que na petição inicial o autor tem que fazer o seguinte: ele tem que requerer o depósito da quantia no prazo de 5 dias e a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. São esses os 2 requisitos extras da petição inicial na consignação em pagamento. Voltamos lá para o fluxograma e aí nós vemos como que isso vai se seguir. Na petição inicial, então, o devedor pede para citar o credor para ele levantar o depósito. Né? E ele pede para o juiz para ele fazer o depósito. Vejam que interessante que, se não for feito pela via bancária antes do ajuizamento da ação, o depósito tem que ser feito depois do seu recebimento. O juiz é que autoriza o devedor a proceder a um depósito judicial. E ele tem um prazo de 5 dias para fazer isso a partir da entrada dessa petição inicial. Paralelamente a esse depósito vai sair a citação do credor, né, que vai ser o réu da ação de consignação e pagamento. Se o depósito não for feito, né, o autor entrou com a ação, pediu para depositar e não depositou, o juiz já extingue essa consignação. Agora, se o autor entrou com a ação, pediu para depositar, depositou, sai a citação do credor, e aí a gente vai ter uma das 3 possíveis atitudes desse credor, ou seja, do consignatário. Ele pode simplesmente comparecer e receber o pagamento, ou seja, concordar com essa consignação, e aí tudo é muito fácil, porque ele ativamente concordando autoriza que o juiz extinga esse processo, reconhecendo-se a extinção da própria obrigação, né, aquela eficácia declaratória que libera o devedor da obrigação. Existe a possibilidade dele ficar inerte, dele não contestar, e aí o resultado é o mesmo, porque essa revelia
do réu, que é o consignatário, que é o credor, vai implicar também na extinção do processo e da obrigação, porque quem não se opõe significa que concordou com o pagamento, e aí o resultado será o mesmo. Mas existe também a possibilidade do réu contestar, do réu se insurgir contra esse pagamento, dizer que ele não está completo, ou apresentar outras alegações de que não houve mora, né, de que a forma de satisfação da obrigação é que está errada, e assim por diante. São as teses do artigo 544, 1 a 3, que faz referência aqui ao nosso fluxograma. Nessa contestação, portanto, podem haver alegações em relação à completude do valor ou ao descabimento da consignação. Se o réu, na contestação, simplesmente diz que o depósito está incompleto, abre-se uma réplica para o autor, para o depositante, complementar esse depósito. Tá? Então, vejam, se a alegação do réu na contestação é de que o depósito não é integral, abre-se oportunidade para o autor completar esse depósito. Agora, se a alegação é de que não houve mora do devedor e que está errada a forma de satisfazer a obrigação, aí o juiz é que vai ter que decidir a partir de provas numa instrução probatória dentro desse ritozinho aí da consignação e pagamento. Depois é que vai sair a sentença, o juiz julgando procedente ou improcedente a consignação, conforme ele entenda que a obrigação está ou não está extinta pelo depósito que foi praticado. Se a sentença é de procedência, a obrigação está extinta, acabou. Se a sentença foi de improcedência, ou seja, né, de que não cabia a consignação, de que está errada a consignação, o réu continua na posição de credor e o devedor continua devendo. Então, ele vai ter que satisfazer isso de outra maneira. Mas, vejam só que interessante, se a sentença é de parcial procedência, ou seja, ela reconhece que o depósito existiu, é válido, mas está incompleto, o credor, que era o réu, vai poder executar essa sentença contra o autor no mesmo processo. Vai se instaurar uma fase de cumprimento de sentença em que os polos vão se inverter. Já que o depósito não está completo, o credor aproveita esses mesmos autos para fazer a sua dívida ser paga. Tá? E aí ele vai cobrar por cumprimento de sentença, porque forma-se um título executivo em favor do réu em relação à diferença não paga desse montante. Esse é o rito, então, quando a gente tem a mora accipiendi, a mora do credor. Quando não há um recebimento no tempo devido, no local devido, esse é o rito que se utiliza. O CPC, entretanto, cria um procedimento diferente dentro da ação de consignação e pagamento se houver dúvida em relação à pessoa do credor. Esse segundo procedimento também precisa ser conhecido por vocês, porque aqui, o que vai existir? Aqui vai existir mais de um réu, mais de um credor possível para receber esse valor depositado. Quando a dúvida existe em relação à pessoa do credor, o pedido vai ser um pouquinho diferente. O requerimento feito lá na petição inicial vai ter que seguir os preceitos do artigo 547 do CPC. Vamos abrir aqui o 547 para dar uma olhadinha no que diz este dispositivo a respeito dos requisitos. O 547 diz assim: se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem seu direito. Vejam que é diferente do 542. Antes, ele pedia a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Agora, ele pede a citação dos possíveis titulares para provarem o seu direito, ou seja, para que o juiz defina quem é que tem que levantar aquele valor que está sendo depositado na ação de consignação em pagamento. Vamos voltar para o fluxograma. Então, nessa petição inicial, que atende a todos os requisitos do CPC, que tem esse pedido de citação dos litisconsortes para provarem o seu direito, o autor também vai pedir para depositar o valor, o juiz autoriza, ele vai lá e deposita. Né? O depósito é feito no início da ação, por isso está ali escrito depósito liminar. E aí sai uma citação para todos os possíveis credores. Para o marido, para a mulher, para o sócio A, para o sócio B, para os herdeiros de alguém que faleceu. Né? Todo mundo é citado. E aí surgem as opções. Primeiro, se ninguém comparecer, se apenas um comparecer,
ou se mais de um comparecer. Se ninguém comparece, ou se um comparece, o procedimento é mais rápido. Tá? O juiz vai quase que imediatamente extinguir essa obrigação em relação ao autor, ao consignante. Porque ou isso vai ficar depositado lá no Poder Judiciário, já que ninguém apareceu, para entregar para um futuro credor que eventualmente apareça, porque o depósito vai ficar arrecadado como uma situação de coisas vagas. A gente vai estudar as coisas vagas lá na unidade 4 e aí vai entender como é que termina essa história se ninguém aparecer. Ou vai simplesmente adjudicar, entregar esse valor para o único que apareceu. Em qualquer das hipóteses, como a gente viu, não há uma necessidade de instrução desse processo. Tá? Porque não há uma resistência, não há uma lide bem estabelecida aqui, o juiz pode, de plano, já extinguir essa obrigação do devedor, do autor. O problema existe quando surge mais de um dizendo, ah, é meu, o outro diz também, é meu. Nesses casos, vejam, o que vai acontecer? O juiz vai adotar um procedimento que consiste na liberação do devedor, que é o autor da ação. Ele vai, de antemão, primeiro, liberar o devedor, e aí o processo vai seguir apenas entre os réus. Vejam que coisa louca. Não existe nenhum outro procedimento que seja parecido com isso. É um procedimento em que o autor ganha o que ele queria, que é a liberação da dívida. Ele está reconhecido como, né, tu já quitou a tua dívida, e o processo vai seguir apenas entre os réus que são os credores. Eles vão disputar esse montante por meio do procedimento comum. A ação de consignação e pagamento vai ser processada como se fosse uma ação de procedimento comum entre os réus, entre os credores. Ou seja, eles vão produzir prova, eles podem ter até audiência, eles podem ter memoriais, alegações finais, e depois vai sair uma sentença declarando quem dos réus, quem dos credores é o verdadeiro dono daquele bem que foi depositado pelo autor, que já está em casa, já está tranquilo, porque ele já se liberou da obrigação dele. Então vejam que é um processo que aparentemente tem quase que duas sentenças. Tá? Na verdade é uma decisão interlocutória aqui, mas ela poderia quase ser reconhecida como sentença, como se fazia no código anterior. Porque primeiro o juiz vai declarar extinta obrigação em relação ao devedor, vai dar eficácia declaratória aqui, né, para ele se liberando da obrigação, e depois vai declarar quem dos devedores, perdão, quem dos credores, quem dos réus tem direito a levantar aquele valor que foi depositado. Tá? Então, essa é que é a possibilidade que existe quando há dúvida em relação à pessoa que tem que receber. Então, são dois ritos que não se confundem. Um é para situações de mora, a que se pende, e o outro é para situações de dúvida em relação ao credor. Qualquer um desses ritos, pessoal, pode ser feito de forma acumulada ou de forma autônoma. A ação de consignação e pagamento, como eu disse para vocês antes, pode ser acumulada com uma revisional de contrato, por exemplo. Pode ser acumulada com outras questões que não caibam no próprio rito especial da consignação e pagamento. Como administrar esse tipo de situação? O código nos diz, pessoal, que esse procedimento especial da consignação e pagamento ele pode ser tratado tanto como forma principal como de forma incidental. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se existe um litígio maior do que a mera consignação, é possível incidentalmente tratar dele dentro desse outro processo maior. Eu posso ter uma ação tramitando pelo rito comum, discutindo um contrato entre autor e réu, entre devedor e credor, e dentro desse contrato eu posso incidentalmente trabalhar com os princípios de uma ação de consignação, como ação de depósito. Tá? O CPC permite, e ele é muito flexível nisso, que a gente tenha procedimentos incidentais dentro de outros maiores. Porque a ideia aqui é dar instrumentalidade para o processo, é resolver o problema das pessoas e não se apegar tanto à forma. É por isso, portanto, que a gente não precisa mais, no CPC atual, fazer um apensamento, ter um segundo processo só para consignação e pagamento. Se eu tenho um depósito para fazer dentro de uma ação, eu vou fazer isso dentro do próprio procedimento, sem a necessidade de abrir outros autos. Na nossa videoconferência, na nossa live, eu quero trabalhar com exemplos práticos disso que eu estou mencionando aqui,
que pode ter ficado um pouco difícil de compreender, mas que acredito eu, a partir desses meus relatos, vão ficar um pouco mais claros na cabeça de vocês. Para finalizar, eu quero ainda mostrar o último artigo que fala sobre uma coisa um pouco diferente, que é a história do resgate do aforamento. Só para que vocês entendam do que o artigo 549 está falando, ele diz assim: aplica-se o procedimento estabelecido nesse capítulo no que couber ao resgate do aforamento. O que é aforamento? Aforamento é a mesma coisa que enfiteuse. Enfiteuse é um tipo de direito real que estava previsto no Código Civil de 1916, mas foi revogado no Código Civil de 2002 e que, entretanto, ainda persiste em favor da União, em favor da Fazenda Pública Federal. O aforamento é uma situação muito parecida com o usufruto. Uma pessoa é dona de um imóvel, mas deixa outra usar, gozar, dispor daquele bem como bem entender em caráter perpétuo. Essa é a diferença, então, do aforamento do usufruto. O usufruto se extingue quando o usufrutário morre. O aforamento é hereditário, é perpétuo. Ele vai passando de pai para filho. Então, por exemplo, na prática, o que acontece é o seguinte: a União tem um terreno público lá na beira da praia, chamado terreno de marinha. Esse terreno de marinha pode ser cedido em enfiteuse para um particular, para ele fazer um hotel, para ele fazer uma pousada, para ele ter uma casa na beira do mar. Tá? O dono do terreno é a União, mas o dono da casa tem esse título de enfiteuse, esse título de aforamento na mão. Para manter esse título, ele tem que pagar todos os anos uma taxa chamada foro, por isso que é aforamento. Ele paga como se fosse 3%, 5% do valor do imóvel todos os anos para o dono do imóvel, que é a União, para não perder isso. E se ele vender, se ele alugar, se ele transferir, ele também tem que pagar uma comissão para o proprietário, que é chamado de laubênio. Se por algum motivo ele não está cumprindo com as suas obrigações, a União pode retomar esse bem para ela. E essa é a situação que a gente chama de resgate de aforamento. Tá? Pode haver também um descumprimento das cláusulas dessa situação do resgate de aforamento. Tá? A pessoa pode querer se liberar da enfiteuse e está encontrando dificuldades em devolver o bem para a União. E aí é que surge, então, a possibilidade de ação de consignação e pagamento. Se o sujeito que tem a casa quer devolver o terreno para a União, que é a dona do imóvel, ele pode se valer do rito especial da consignação e pagamento para desfazer esse aforamento, para desfazer essa enfiteuse. Essa, portanto, é a remissão do artigo 549. Ela nos remete a uma lei que lá no direito administrativo, no 7º semestre, eu vou trabalhar com vocês, que é a Lei 9636 de 98. Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito desse ponto, querem entender melhor isso ou qualquer um dos outros que a gente falou ao longo desse vídeo de hoje, né, podem, então, me perguntar na nossa videoconferência, que está marcada para o dia regular de aula. Mas o que eu tinha para falar do ponto de vista doutrinário, mais abstrato, a respeito da consignação e pagamento, se encerra aqui. Tá certo? Vamos, então, agora finalizar esse nosso vídeo e fico no aguardo de vocês para o nosso encontro virtual.